conectar de novo. Bom, acho que de fato a gente pode iniciar, né? Depois a gente faz essa transmissão, mas a gente pode deixar o disponível, né? Eu acho que essa é uma estratégia importante. Muito provavelmente quem é vítima do assunto, né, do qual se trata a nossa reunião, talvez não consiga participar não consiga participar ou tenha algum problema e talvez possa acessar isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Acho que, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a presença da Dione, né, que é a social do IFE de Araraquara, a Dora, que é psicóloga, as alunas a Jéssica, a Thaís, a Daniele e a Elane, que estão me ajudando, né, que fazem parte do meu subgrupo de trabalho nesse projeto, e a gente tem enfrentado alguns desafios nesse trabalho. Agradecer o Flávio, né, que é o coordenador do projeto, agradecer a presença da Fabiana, que também é professora colaboradora, e quem vai fazer a nossa mediação hoje é a Jéssica. Jéssica é uma aluna nossa, muito interessada no tema, e que eu acho que tem propriedade para me ajudar a conduzir essa nossa discussão. Jéssica, a bola está com você. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, vocês estão com... Sim. Boa tarde. Então, boa tarde. Como a Caroline disse, eu sou a Jéssica, eu estarei mediando as discussões de hoje. Eu gostaria de começar agradecendo a participação de vocês no nosso encontro de hoje. Agradecer também nossas convidadas, a Dione e a Dora, que tiveram a disponibilidade de estar com a gente hoje, nos ajudando a conduzir o tema, que é dor na proximidade, o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia. Esse tema, ele surgiu no encontro do dia 3, na roda de conversa A Pandemia na Sua Cabeça, no qual uma das participantes fez uma pergunta relacionada a essa questão. E daí a gente não teve tempo suficiente para discutir esse assunto com o nível de profundidade que a gente gostaria. Então, incluímos essa proposta no nosso planejamento e é por isso que hoje trataremos desse assunto importantíssimo. Eu gostaria também de fazer um adendo aqui na minha fala, que particularmente eu acho muito bacana isso, porque mostra que estamos construindo esse projeto, né, o Saúde Sem Fronteiras, juntos, porque são vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, que estão trazendo os temas, as perguntas, enriquecendo os nossos debates. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação efetiva de vocês aqui no nosso projeto. E agora, se voltando ao tema propriamente dito, né, dor na proximidade, o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, a gente sabe que, infelizmente, a violência doméstica não é algo novo no nosso país. Esse assunto ele existe há milhares de anos, infelizmente, porém, a nossa técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela aponta que o crescimento foi de quase 30% nos casos em um mês de quarentena. E aí eu gostaria de pedir para a Thaís compartilhar para a gente os dados que ela coletou, que ela vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Thaís. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu vou apresentar aqui alguns dados que a gente fez nessa pesquisa. Já apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, eu só queria dar uma introdução, falar um pouco dos casos que vem acontecendo, né, durante essa pandemia. Então, a violência contra a mulher, assim, na maioria dos casos é maior, pelas pesquisas que eu fiz, tem em grande quantidade. Então, assim, são inúmeras notícias que estão aparecendo contra a violência contra a mulher, sobre briga. Eu apenas coloquei algumas aqui, para não ficar muito. Então, esse primeiro slide fala sobre relatos de briga de casais aumentaram 431% desde o início do isolamento social. Então, vem mostrando que
os casais, né, por as mulheres terem ficado mais tempo em casa, então está tendo mais briga, é um reflexo disso, desse tempo maior dentro de casa. Eu vou passar para o outro aqui. Também, entrando no site do Ministério Público de São Paulo, eles colocaram alguns índices dessa violência como vem aumentando. Então, comparando aqui o mês de fevereiro de 2020, que a maioria das pessoas ainda não estavam em quarentena, tanto de medida cautelar era de 1.934. Quando foi para março, que a maioria das pessoas estavam em quarentena, estavam dentro de casa, esse número aumentou para 2.500 casos. E também o número de prisões em flagrante aumentou muito do mês de fevereiro, que era 177, que pulou para março para 268. Isso mostrando que os números aumentaram demais durante essa pandemia. Também o gráfico abaixo, comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, mostra também que 2020, em rosa aqui, né, aumentou demais o aumento de prisões em flagrante de violência contra a mulher. Então, assim, é um número muito alto, que vem aumentando durante esse tempo que a gente está em quarentena. Pulando um pouco para a parte das crianças e adolescentes, também tem bastante casos. Essa notícia que eu peguei do G1, nesse caso do Pará, que na época dessa notícia, eles estavam com os números muito altos de Covid, então eles entraram em lockdown, então as pessoas realmente estavam só ficando em casa, e aí mostra que o isolamento social na pandemia potencializou muito os casos de abuso contra crianças e adolescentes. E também, em outro site, mostra que violência contra crianças pode crescer 32% durante essa pandemia. E dentro desses casos, a maioria dos agressores, né, contra as crianças, contra os adolescentes, 90% dos casos eram agressores que está dentro da família mesmo, são parentes da vítima. E por último, falando um pouco da violência doméstica contra os idosos, também aumentou muito. Nesse caso, eu peguei a notícia de Pernambuco, que fala que a violência contra os idosos aumentou muito, então, em um tempo curto, que vai aqui no início da quarentena, que foi dia 12 de março a 6 de abril, foram registradas 33 denúncias, sendo elas 27 vivenciadas em ambiente familiar. E dentro dessas 33 denúncias, a maioria também das pessoas que eram violentadas, a maioria era idosas, então vítimas mulheres. Eu vou interromper aqui agora a apresentação. Gente, e esses dados que a Thaís colocou para a gente são dados de vítimas que de fato denunciaram. Então, o Ministério Público ele conseguiu contabilizar esses dados. Mas a gente tem que pensar também, tem outras vítimas que não chegaram a denunciar seus agressores e de fato não tem como contabilizar esse número de vítimas. E agora a gente gostaria de abrir o espaço para vocês falarem também, fazerem perguntas, pode ser pelo chat, ou abrir o microfone para falar com a gente, também para nossas convidadas, se elas quiserem fazer alguma colocação, complementar alguma coisa. Agora é o momento, gente. Então, vamos lá. Eu acho que eu gostaria de começar, né? Eu vou esperar o pessoal se manifestar pelo chat, ou quem quiser falar, mas eu acho que eu gostaria de pedir, tanto para a Dora quanto para a Dione, para cada uma abordar um aspecto específico da violência, né? Primeiro, é a questão da estruturação social da violência, né? Então, assim, os grupos que são mais vulneráveis e pensar um pouco por que isso acontece, né? Porque dentro da perspectiva da estrutura da sociedade, né? Das questões de gênero, de classe, né? E pedir para a Dora comentar com a gente um pouco, desculpa, essa questão um pouco mais psicológica, né, do agressor e de quem é agredido, no sentido de entender um pouco esse mecanismo, né, de abuso e de extrapolação do limite do outro. Pode ser? Essa questão de violência doméstica é uma questão muito delicada,
porque o lugar onde você estaria mais protegido é o lugar que você está mais vulnerável. Então, isso é uma temeridade, é uma coisa muito grave. As mulheres que ficam nessa posição, elas são mulheres que não se acham no direito de sair, que têm, muitas vezes, famílias que são, assim, que acham que isso é normal, que elas têm que aguentar. Então, elas são muito vitimizadas, elas muitas vezes vêm de famílias onde os pais que eram agressores, né? Então, que elas crescem achando que esse é o normal. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, em qualquer tempo, o único jeito de lidar com a violência doméstica para mulheres e crianças é você tendo um cinturão de apoio na comunidade. Quer dizer, o seu vizinho tem que saber, a sua vizinha de cima, de baixo, do lado. As pessoas têm que saber que quando você berra, tem que chamar a polícia, porque na hora que você sai correndo de casa, com o marido com uma faca atrás de vocês, como eu já vi casos assim, é a vizinha que tem que chamar a polícia. Então, em pandemia ou em outras situações, o único jeito de lidar com violência é grupal, é tendo pessoas fora de casa que possam chamar a polícia, que possam ser solidárias com você, que possam te acolher numa hora de desespero, porque quando a coisa pega, não tem para onde correr. Então, precisa que a pessoa de fora possa tomar essa atitude. Em geral, as mulheres ficam com muita vergonha, e elas não contam, então você vê que o ciclo fica complicado ali. Eu estou atualmente com uma moça que eu espero que esteja assistindo isso, uma paciente minha que era do projeto social e continuou comigo, e que está correndo risco de vida em casa. Então, você vê, eu sou especialista nisso, eu pus meu telefone à disposição dela, mas ela não consegue falar comigo porque um namorado cata o telefone, joga na parede e arrebenta o telefone. Então, a mãe e o pai não conseguem chegar perto. Quando ela começa a reagir, o cara corta todos os vínculos que ela tem em volta. Então, você vê que fica muito, muito difícil a gente lidar se a própria mulher, de uma certa maneira, não se sentir digna de ser ajudada. Não perder essa vergonha e não dar esse passo próximo, que é pedir ajuda. E acho que este é o nosso grande nó, infelizmente. A gente tem que trabalhar para que as mulheres possam se colocar. Eu não quero ocupar muito tempo aqui, se vocês me deixarem eu vou falar sem parar, mas depois eu queria contar para vocês, eu tirei uma pessoa de cárcere privado há uns 13 anos atrás, e ontem eu liguei para ela, para falar com ela antes de fazer essa live, para trazer algumas informações para vocês, do que fez ela sair, tudo isso. Mas eu acho que outras pessoas têm que poder falar também. Não sei se eu continuo quieta. Ó, eu vou trazer só alguns dados que eu acho que vão, assim, elucidar muito o que a Dora está falando, que foram os dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi fechado agora em 29 de maio. Então, esse relatório ele utilizou como metodologia a comparação do período de março e abril, né, dos últimos anos, e de março e abril desse ano, quando a gente começa a entrar, né, no período de isolamento. Então, lembrando que quando a gente fala de violência doméstica, o agressor, ele está dentro da casa, né? Então, com a pandemia, com o isolamento social, você fica muito mais exposta, né, ao risco, né? A gente tem aí como dados que das violências domésticas que são levantadas, geram ocorrências, 82% são com mulheres e 64% são com vulneráveis, que é criança, é a pessoa que é doente ou que é incapacitada, né? E em 54% dos casos são de crianças.
sendo que a maior parte, né, em 76% dos casos, são de pessoas conhecidas, né, que são os agressores. Então, quer dizer, o inimigo está em casa mesmo. E nesse relatório do Fórum de Segurança Pública, ele levanta o quê? Que nesse período, isso foi uma tendência mundial, não foi só no Brasil, que houve, naquele tipo de dados, de registro, onde a pessoa tem que ir até o local, ou seja, quem vai na delegacia da mulher, ou tem que ir na delegacia registrar a ocorrência, ou tem que ir até o fórum, né, ela tem que estar presente, houve uma diminuição muito grande de registros, de cerca de 44%, acho que de redução de registros. Mas, em contrapartida a essa redução de registros, né, do registro do presencial, houve um aumento de registros, tanto do 180, né, que é aquele que liga direto à Central de Atendimento à Mulher, de 37,6% de aumento nesse período. No 190, que é aquela que não precisa ser a pessoa que faz a denúncia, o vizinho pode fazer, né, a pessoa que está aí, essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente precisa erradicar isso, né, isso era uma coisa muito estrutural dentro da nossa sociedade, que consentia, né, que o homem tinha o direito de poder do corpo, né, ele tinha a posse do corpo da mulher, e isso é uma coisa que a gente tem que, né, todos nós, enquanto sociedade, colaborarmos para que isso deixe de existir. Então, no 90, teve um crescimento de 44%, e o feminicídio, né, que são aquelas ocorrências, né, que resultam em morte de mulheres por ela ser mulher, né, que é tipificado como feminicídio, houve um aumento de 22,2% nesse período. Então, a gente vê que, assim, ao mesmo tempo que houve uma diminuição de registros, porque a mulher, ela fica impossibilitada, porque foi aquilo, geralmente o companheiro tira o celular, ele proíbe, né, a mulher de se comunicar, a gente vê que existe aí, e em relatos, né, foi feito também um levantamento de relatos em internet, em redes sociais, né, e onde se mostrava ali que tinha um aumento de mais de 400% de brigas, de relatos de brigas, ou seja, esses dados, eles não estão dando conta de notificar a realidade, ela é muito subnotificada, por isso a preocupação da gente, sabe, manter campanhas, manter, né, falar para quem souber de uma situação de abuso, denunciar, porque às vezes você está salvando a vida das pessoas. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre algumas possibilidades que existem, algumas campanhas que estão aí rolando, o que a gente pode fazer para poder colaborar para que isso, né, tenha um fim. Posso falar uma coisinha? Eu vou falar, se vocês acharam que está demais, vocês me falam. Uma das coisas que eu acho bem interessante é que o agressor, ele nunca acha que está agredindo, ele acha que está reagindo à vítima. Então, ele não acha que ele é agressivo com a mulher, ele acha que a mulher é muito desleixada, ou fica muito na casa da mãe, ou, enfim, o agressor, em qualquer circunstância, na violência doméstica, eu também estudei isso no consultório de odontologia, por isso que eu estou dizendo que não é só no lugar, ele se acha reagindo à vítima, ele não se percebe agressor. Eu atendi um caso de um cara que estava no carro com a mulher, e ele é um cara muito tranquilo, muito legal, muito afetivo, que tinha criado as filhas da mulher como filhas dele, então uma pessoa muito legal. E aí, nesse dia, a filha fez uma observação para ele, a filha adotiva, né? Fez uma observação para ele. Ele ficou enfurecido, parou o carro no meio-fio, virou para trás e enforcou a filha.
A mulher que estava no banco de passageiro levou o maior susto, isso não fazia parte do jeito dele, foi lá, tentou puxar e depois de uma briga conseguiu tirar ele de cima da filha, a filha completamente atarantada, porque não entendeu o que aconteceu, e aí eles voltaram para a casa deles, a menina entrou na casa e no lavabo, logo ali na porta, olhou e falou assim, pai, olha o que você me fez, eu estou com mancha roxa no meu pescoço. E o pai respondeu, você fez uma maquiagem para parecer isso? É isso que você acha de mim? Ele teve que entrar no banheiro e ver que não tinha maquiagem, porque ele não acreditava que ele tinha feito esse ato com a filha. E só tinha ele, a mulher e a criança, não tinha nada, já era mocinha, não tinha mais ninguém. Então, você vê como é difícil para o agressor, muitas vezes, se dar conta do que ele faz. Ele não percebe. Eu já atendi, por exemplo, o pedófilo, que falava assim para mim, ué, mas ela não disse que não queria. Como assim não disse que não queria, meu amigo? É uma adolescente jovem, muito jovem, você é um adulto, como disse que não queria? Então, você vai vendo como a avaliação deles do mundo e da vítima é completamente equivocado. Então, não adianta você dizer você é um agressor, ele não acredita, ele acha que você está exagerando. E a pessoa que está dentro da agressão acha que é só eu não fazer tal coisa, que ele não fica bravo. Ele ficou bravo, justifica, entendeu? Justifica o que está acontecendo. E há 23 anos atrás, eu atendi, acho que 20 anos atrás, eu atendi uma moça que estava em cárcere privado. Eu vou falar isso para vocês, porque assim, é impressionante, eu conversei com ela ontem, que ela não percebia que estava em cárcere privado nem agora, 10 anos depois de ter saído. Porque ela foi com o marido para o exterior. O marido ia montar um negócio lá, então eles foram os dois para montar um negócio junto, fora do país, para ter uma vida melhor, tudo certo. Chegou lá, a empresa não deu muito certo, teve alguns problemas, então o marido pediu para a mulher ficar cuidando da empresa e ele ia para outro país trabalhar porque a empresa não estava dando dinheiro suficiente. Até aí, tranquilo. O problema é que, assim, a empresa estava no nome da mulher, mas a mulher não tinha documento, passaporte, cheque, dinheiro, cartão. Ela estava na casa da irmã desse fulano e ela que tinha o dinheiro e acesso a tudo. Se ela quisesse comprar uma manteiga, ela tinha que pedir para a cunhada. Ela não tinha autonomia, ela tinha filhos, de comprar uma cueca dela da rua. E aí a família ficava muito aflita com isso e queria que ela saísse dessa situação e ela não percebia, ela achava que estava lutando junto com o marido por uma empresa. E aí esse cara pegou o avião, veio para o Brasil, comprou um apartamento de luxo numa praia cara, pôs foto no Facebook e dizia para ela, nós não podemos fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Quando os pais viram isso, eles ficaram muito bravos. Foi aí que eu entrei na história. Na época, né, 20 anos atrás, a gente não conseguia falar por WhatsApp, era pela internet e teclado. E a gente ficou conversando. E eu fui mostrando para ela que ela tinha o direito de se levantar, de falar, de dar opinião, etc, etc, até que ela se deu conta que o marido, então, estava um pouco a mais. E depois de 6 meses de conversa, ela conseguiu vir para o Brasil. E aí ela chegou aqui no Brasil, eu a conheci os filhos, e achei que meu trabalho estava terminado, tá certo? E ontem, conversando com ela me contou que ela ficou aqui 1 ano, depois ela voltou para lá, porque para ela ter a cidadania, né, então, para ter a cidadania. Opa, parece que travou aqui. Dora, parece que travou o seu áudio, o seu vídeo. Tá ouvindo a gente? Talvez a Dora tenha que voltar, né? Tenha que desconectar e reconectar. Bom,
Eu acabei puxando a fila e fiz uma pergunta no chat, né? Que talvez, Johnny, você possa me ajudar a entender um pouquinho por que as vítimas demoram tanto a entender que elas são vítimas, né? Por que custa? Então, é uma questão que preocupa muito, inclusive, porque, assim, vamos colocar o que é a questão do assédio, esse ciclo de violência que a Dora estava falando, geralmente ela começa pelo assédio moral, né, que é uma forma muito sutil de violência, né, onde o agressor, ele tende a desvalorizar, né, ele debocha da vítima, ele desvaloriza ela, ele vai minando, né, as energias dela. E ele vai, aquilo, ele tem uma tendência a ser uma coisa constante, né, não é um comentário, é uma ação contínua, e que vai gerando um sentimento de impotência, né, na vítima, que muitas vezes ela acaba introjetando para si aqueles valores, ela realmente acredita que aquilo, tudo que ele está falando que ela não é uma boa esposa, ela é uma desleixada, ela não cuida dos filhos, ela não está cuidando dele. Vamos lembrar que a gente vive numa sociedade também onde a mulher ela sempre desempenha um papel de cuidadora, né, isso é sempre muito exigido da mulher que ela cuide, né, então ela tem essa função social de servir, né, isso colocado dentro dos padrões machistas, vamos deixar isso bem claro, e aí ela vai ficando impotente realmente, e muitas vezes é muito difícil para a mulher saber que ela é abusada, identificar e assumir que ela é abusada. Às vezes ou ela tem vergonha, ou ela tem medo do agressor, ou muitas vezes ela acaba se sentindo culpada. Por isso que as redes de apoio são muito importantes, e tem sido uma ferramenta muito, muito eficaz, né, na prevenção da violência doméstica, porque nessas redes de apoio, de compartilhamento, né, então, normalmente nos municípios, existem algum tipo de serviço. A Defensoria Pública, ela atua muito nesse sentido, às vezes na própria rede de assistência social do município, existem, né, ou a própria prefeitura tem ali uma assessoria, um departamento para políticas de mulher, e essas redes de apoio, elas vão permitindo que as mulheres compartilhem experiências, e nesse compartilhamento, ela começa a descobrir que ela não é a única, que ela não está sozinha, e ela começa a reconhecer que aquilo realmente é uma coisa normal, né, porque até então ela acha que aquilo é normal, faz parte, né? O compartilhamento, ela começa a se empoderar, e isso é muito importante. A Beatriz Alves aqui fez uma pergunta no chat, ela disse que, pela experiência de vocês, uma pessoa que comete uma violência física, uma vez, um tapa, um empurrão, por exemplo, em um momento de briga entre casal, ela poderá voltar a fazer isso novamente de alguma forma pior? Ela diz que conhece uma pessoa que passou por isso e fica apreensiva, pois eles ainda estão juntos e ela fica com medo de outras pessoas fazerem isso com ela de novo, de alguma forma pior. Posso responder? Pode. Sim. Claro que pode piorar, mas também pode melhorar. Depende se a pessoa reconhecer e se tratar. Se ela reconhecer, nós temos uma boa possibilidade dela não voltar a ser agressora, ela ser uma defensora. Já tive casos de pais que espancavam os filhos, que chutavam os filhos, e depois se tornaram pessoas super acolhedoras e que ficaram com essas crianças durante muito tempo e de uma maneira harmoniosa. Mas se ele não se der conta, não tem jeito.
E é importante lembrar que a violência ela tem uma característica de ser cíclica, né? Então, se você não tem uma forma de dizer um basta, né? Geralmente começa num gesto, numa frase, em alguns comportamentos, aí ela vai evoluindo para agressão física. Aí depois tem aquela fase da reconciliação, que fala, não, eu nunca mais vou fazer isso, e aí fica tudo bem de novo, aí quando parece que está tudo bem, começa o ciclo de novo, né? Então, se não existir, como a Dora falou, alguma, né, que aquilo seja realmente evidenciado, por isso que a gente não pode invisibilizar a violência, ela tem que ser falada, a gente tem que falar sobre isso, tem que falar com as amigas, tem que falar com a mãe, com as filhas, com quem a gente tiver, ela se mantenha, e ela é cíclica, e aí tende a ir piorando, né, inclusive até poder né, chegar no caso do feminicídio, por exemplo, que é a forma mais extrema de violência contra a mulher. Esse tema, feminicídio, apareceu a primeira vez há 23 anos atrás. Eu sei porque eu ia fazer uma palestra no congresso e eu mudei a minha palestra inteira porque foram os primeiros estudos sobre isso nos Estados Unidos, não tinha no Brasil, e na época tinha um dado que me chamou muita atenção. Das violências domésticas, 1/3 chega à morte. 1/3 não acontece nada. E 1/3 pode ser evitado se a gente chamar a polícia. Então, é um dado muito alto, 30%, 33% podem se salvar se chamar a polícia. Então, você vê como meter a colher torta é tão importante, né? A Beatriz Alves agradeceu a resposta de vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Eu queria puxar um outro aspecto desse assunto, né, que são as violências cometidas com outras pessoas, né, do ambiente doméstico. Então, assim, pensar em quais outros são os vulneráveis dentro dessa situação, né, que seriam as mulheres, como a gente estava falando, né, a gente tem uma tônica muito grande nas mulheres. Entendo que isso tem uma questão cultural, social envolvida, mas a gente também está vendo o aumento dessa violência sobre os idosos e crianças. E aí eu gostaria de entender o porquê, né, assim, desses grupos também estarem sendo muito afetados, né, então, assim, parece que eles estão um pouco... a discussão sobre eles é um pouco arrefecida, né? Nós mulheres parece que conseguimos colocar isso, uma tônica maior nesse aspecto, mas eu acho que eu gostaria muito de conversar também sobre isso, sobre as crianças e os idosos. Posso falar? Claro. Eu acho criança pior que mulher. Porque a criança, ela está à mercê dos pais, ela não pode resolver ir embora como a mulher pode, ela não tem voz. E se os pais falam para ela todo dia que ela não presta e que ela faz tudo errado, ela acredita, porque ela não tem outro lugar para acreditar, outra pessoa, outra voz. Então, eu acho que a violência mais covarde é contra a criança. E eu trabalhei contra a violência doméstica durante 20 anos, coordenando um projeto social, e eu não quis trabalhar contra a violência. É que todos os casos que apareceram eram de violência. Então, assim, eu até hoje no meu consultório, às vezes pego um caso que aparentemente não tem nada a ver com violência, mas o ouvido treinado faz a gente falar, ei, peraí. Então, a violência contra a criança é horrorosa, gente. Olha quanta criança morre. E a gente não tem nem noção disso. Olha quantas apanham. Ficam de castigo, ajoelhada no milho. Você pensa que isso é uma coisa do passado? A minha filha tinha amigos que ficavam ajoelhadas no milho que eu tive que intervir.
porque infelizmente eu sou do tipo que mete a colher torta mesmo. Então, mas é uma coisa que tem. As pessoas acham que os filhos têm que sofrer para aprender. Quem foi que disse isso para elas? É uma coisa tão escravocrata isso, porque você também achava que o índio, que o negro, eles tinham que apanhar para aprender. Será? Eu acho tudo isso um absurdo. Mas até hoje é assim. O agressor bate porque ele fica irritado. A minha tese de mestrado é sobre birra, porque eu trabalhava com dentistas e eles pegavam as crianças à força porque achavam que as crianças estavam fazendo birra. E eu tenho uma tese de mestrado para provar que birra não existe e que a birra é só uma desculpa para o adulto poder descontar na criança toda a frustração dele. E assim, resumindo bastante, quando que o agressor bate na criança? Aí pai, mãe, adultos quaisquer. Quando ele identifica na criança uma coisa que ele não gosta nele. E quando ele identifica isso, ele vai lá e cala na criança, através de porrada, de castigo, de agressão, das mais variadas. As agressões, eu sempre dizia, quando eu achava que eu tinha achado a pior agressão de todas, daí a 15 dias vinha uma que eu falava assim, não acredito, é pior. E aí vinha outra que eu falava, é pior. E enquanto a gente for vivo, vocês vão ver agressões absurdas contra a criança, absurdas. Então, não vou contar aqui para vocês vão passar a noite sem dormir, para quê, né? Não precisa. Mas, assim, os adultos, eles são muito malvados com as crianças. Eles não se dão conta. É impressionante. E a agressão, ela se sofistica. Antigamente, você batia, e depois você punha salmoura, água com sal, naquele lugar que estava todo cheio de sangue. Quer dizer, como é que pode? É uma coisa que vai afligindo a gente, e que era uma coisa comum. Em alguns lugares do Brasil, como se bate em criança é ensinado. Tem algumas cidades que, não vem ao caso aqui, que as mães aprendem a pisar no pescoço dos meninos para eles não reagirem. Eu vi esse George, esqueci o nome dele, desse cara que morreu, esse negro. Gente, isso as mães fazem com criança, eu cansei de ver isso. E você tem que convencer essa mãe que isso é um absurdo. Convencer, porque ela não sabe, ela não está fazendo de maldade, tem um dose de maldade, tem um pouco de perversão, mas ela não está fazendo porque ela quer o mal do filho. Isso que é o pior, entendeu? Então, você vai ter que explicar que não dá. Então, agora, as coisas estão super sofisticadas, não é mais essa agressão tão crua que você mostra, agora as agressões são psicológicas. Na França, nos últimos 15 anos, apareceu um negócio que chama perverso narcisista. Não sei se vocês já leram alguma coisa, eu posso indicar vários livros, tem em português, que é o cara que vai diminuindo a mulher gradualmente até ela achar que ela não vale nada. E você tem relatos, assim, de executivas que se envolveram com caras assim e que perdem tudo, perdem o dinheiro, perdem a família, perdem o trabalho, perdem tudo. Como é que eles vão fazendo? Eles vão minando, vão falando que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, que ela não entende nada, de tal maneira, são agressões pequenas, mas em tanta quantidade, que a mulher vai se sentindo totalmente inviável. Ela para de acreditar nela. Então, assim, você vê que sofisticação. Aí você fala assim, bom, mas também tem a parte dela. Não, claro, tem a parte dela, por isso que a gente pode tratar e fazer ela melhor. Mas por que ela não sai? Porque ela vem de uma família já muito opressora. Aquele marido opressor é quase como igual a família. Ela não acha que está fazendo uma coisa errada na vida dela. Ela acha que é assim que tem que ser. Então, é um trabalho muito grande, porque você tem que dizer para as crianças, para as mulheres, que elas podem. Tem uma pergunta aqui da Fabiana, ela pergunta se Desculpa te cortar.
ela está perguntando aqui se existe alguma estrutura governamental para dar apoio financeiro às mulheres para se desvencilhar de um relacionamento abusivo, ou que possa acolher idosos que sofrem maus tratos. Dione, você acha que sabe isso, né? Então, tem assim, na verdade, existem várias, né? A gente sempre fala que o trabalho na sociedade ele tem que sempre ser feito em rede, né? Então, na verdade, existem várias frentes que atuam. Hoje, por exemplo, no caso das prefeituras, normalmente, não posso falar isso em termos de Brasil, né? Porque é uma diversidade muito grande, mas existem políticas específicas para mulheres que tanto fazem, né, o suporte para acolhimento, suporte psicológico, tem as casas abrigo, né, que tem a função de tirar a mulher daquele lugar, né, que ela está exposta, que é a casa dela, e aí a mulher fica abrigada, né, por um tempo até que ela consiga se reestruturar. Aí essas próprias unidades, elas oferecem cursos de capacitação, e a gente tem que lembrar que a questão de violência doméstica, ela atinge todas as classes sociais, ela não é específica das camadas mais pobres, não. Então, tem a defensoria, tem núcleos também de atendimento específico, que eu acho que é um trabalho muito importante, né, de combate à violência doméstica. E aí, eu sei que, assim, por exemplo, nesse contexto de pandemia, por exemplo, em São Paulo, teve a prefeitura, ela destinou um recurso, uma verba para as casas de acolhimento. Existem alguns projetos que estão, assim, tentando fazer com que quartos de hotel que estejam, né, desocupados possam ser disponibilizados para abrigar temporariamente essas mulheres, né, e tem as iniciativas também que são das ONGs, né, que estão espalhadas por aí, que são muito importantes, porque às vezes você não consegue chegar nas pontas, né, às vezes você não consegue chegar na delegacia da mulher, por exemplo, você vai conseguindo por outras redes. Tem um trabalho que é muito importante, relevante, eu queria até depois, se vocês pudessem divulgar isso, porque eu acho que é um apoio importante para esse momento, principalmente por esse fato das mulheres não estão conseguindo, né, se desvencilhar do contato com o agressor e muitas vezes não conseguem fazer a denúncia e tal, que é um número que é do WhatsApp, que é o das Justiceiras, que é um grupo multidisciplinar, que são promotoras públicas, são psicólogas, são pessoas da segurança pública, então tem de todo, da saúde, de vários segmentos, e voluntárias, né, que estão trabalhando nessa frente. Elas têm aí um dado que desde o início da pandemia, elas já tiveram atendimento de 2.000 chamadas pelo WhatsApp. Quando a pessoa faz, ela, né, tem um número que eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, a vítima, ela preenche um formulário, né, aí esse formulário eles vão identificar o que é, que tipo de demanda que é, e as voluntárias vão tentar fazer os encaminhamentos necessários, tanto para gerar boletim de ocorrência, né, que é o que abre, né, o boletim de ocorrência é o que vai iniciar o processo, para as medidas protetivas, né, que são aquelas medidas que são mais rápidas do que um processo judicial normal, onde, né, nas delegacias das mulheres já tem um delegado da mulher e um juiz já faz os despachos ali mesmo, para medidas protetivas, que são a restrição da pessoa, do agressor, né, não poder chegar perto da vítima, se o agressor tiver, né, assim, para tentar coibir a atuação do agressor de alguma forma. Então, essa rede, ela vai tentar acionar todos os mecanismos para proteger. O número, se vocês depois puderem colocar, é o 11 99639 1212. 11 99639 1212. Então, é um serviço bem
de acordo com os moldes dos nossos tempos, né, e que estão vindo aí para coibir, né, nesse momento que a gente está vivendo, onde a mulher tem dificuldade de ir, normalmente ela tem, né, um prédio da Delegacia da Mulher, geralmente tem um departamento que vai atuar sobre isso, e tem os números, né, tem um 180, que é o número que liga diretamente à Central de Atendimento à Mulher, é um número nacional. O vizinho, a vizinha, né, a amiga ficou sabendo, liga no 90. No 90 eles vão também dar um encaminhamento. E tem uma iniciativa dos promotores, que é aquele do X da mão com batom. Vocês viram? Vocês receberam esse vídeo? Que a mulher agredida faz um X na mão com batom e vai em qualquer farmácia e mostra para o cara que estiver no balcão, ele leva ela para uma sala e chama a polícia. Então, é uma coisa que é o mais rápido, porque às vezes ela está toda machucada, né? E essa pessoa que vai socorrer não vai ser testemunha nem nada. Então, tem algumas iniciativas desse gesto também, para você falar na internet que você está sendo agredida. Então, agora estão aparecendo várias coisas para que a pessoa do outro lado te ajude. Mas aí eu vou falar o que eu falei no começo. Não adianta medida protetiva se na hora que o cara chegar não tiver alguém que vá chamar a polícia, porque a mulher vai fugir. Ela não vai chamar a polícia nessa hora. Ela vai fugir para não ser agredida, para não ser morta, para não ser atacada. Então, é sempre importante uma rede de apoio do lugar onde ela mora, para as pessoas poderem ajudar, porque senão é inviável. E, ó, nesse momento de pandemia, como eu estava falando, né, que esse estudo do Fórum de Segurança Pública né, identificou que houve uma diminuição de registros, mas, em contrapartida, houve um aumento de 51,4% de aumento de flagrante de descumprimento de medidas protetivas. Ou seja, é aquilo do agressor está, né, com um mandado de segurança ali, que ele não pode chegar do lado da vítima, e ele foi ferido, né? Então, é por isso que é importante a questão da ajuda mútua. Tem um termo que é muito importante, né, no universo feminino, que é a autoridade. E se colocar no lugar da sua companheira, da sua amiga, né, de uma outra mulher. Então, a gente também tem dado, muitas vezes, são outras, e incentivar essa prática de mulher tem que ajudar a mulher. Eu gostaria de falar também aqui, a Fabiana, ela falou do Magazine Luiza, que também está com esse programa, que a mulher, ela vai fazer uma compra no Magazine Luiza, e aí ela consegue fazer a denúncia por lá, sem que o agressor perceba que ela está fazendo denúncia, como se ela estivesse fazendo uma compra. Então, essas campanhas, por exemplo, essa né, de colocar o X, né, que está sendo difundida agora nas farmácias, então isso foi, né, está sendo, que assim, tudo bem, que daqui a pouco o próprio agressor vai saber que existe esse código, né, mas vai ali, coloca discretamente, porque o batom vermelho todo mundo tem, o batom vermelho, você faz o X e mostra, mas teve na Espanha, teve uma campanha, na Espanha não, na Itália, teve uma campanha que era para falar, a pessoa falar, tipo assim, máscara 19, era um código, que aquele código, ele, né, era uma denúncia. Então, assim, existem várias, o Instituto Avon também, que é, né, de iniciativa né, da rede privada, do mundo, porque são mecanismos, né, na Itália, tem um dado, assim, que nesse período tinha tido uma redução de 43% de denúncias, né? Quando começou a se intensificarem as campanhas, passou um aumento de 161% em relação
ao que houve no ano anterior. Ou seja, as campanhas, elas têm uma penetração no agressor, você dá um jeito de fazer o X, tem esse número do WhatsApp que eu falei das justiceiras, que é um apoio muito importante também. Então, é você tentar se cercar, né, de pessoas que possam te ajudar, porque na hora que você está sendo agredida, você tem que pedir socorro e alguém tem que atender a esse pedido, isso é muito importante. É isso mesmo. Legal. Pessoal, bom, eu entendo que, na verdade, assim, algumas pessoas se manifestaram pelo chat, a gente levou essa discussão adiante, né? E, assim, eu vejo as pessoas um pouco tímidas em relação a fazer algumas questões. Na verdade, esse é um tema difícil, né, de ser trabalhado. A gente escolheu um tema que é muito sensível, né, que é muito delicado, e muita gente acaba evitando essas discussões, ou de alguma forma resiste um pouco, né, a se enxergar como vítima de alguma agressão. Eu acho isso um empecilho, né, para essas discussões, para que a gente consiga ampliar um pouco isso tudo. Mas eu queria fazer, acho que uma última pergunta, uma última colocação, e aí eu gostaria de pensar um pouquinho na questão do ambiente escolar. Por que eu estou perguntando isso, né? Eu comentei com vocês sobre a questão da violência com a criança, que eu acho algo muito importante da gente levantar e começar a pensar, mas muitas vezes, né, todo mundo que está aqui, bem ou mal, é professor ou algum dia vai estar dentro de uma sala de aula, né, e eu gostaria de pensar um pouco nisso, né, como é que a gente consegue identificar alguns sinais, reconhecer nas crianças, nos adolescentes. A gente tem muito problema com isso na EJA também, né, em que você vê mulheres que chegam com sinais de agressão de alguma forma, porque parece que essa questão de estudar, né, é algo que dentro de algumas culturas, né, de alguns estratos sociais, isso está um pouco vinculado a uma liberdade que não é dada à mulher. Então, a gente na escola, a gente esbarra, né, numa porção de problemas que são problemas sociais gerais. E aí eu queria a ajuda de vocês para pensar nisso, né? Como é que nós, professores, podemos ficar atentos, que sinais a gente pode ter de que alguém está passando por um problema desse, e talvez, assim, qual a nossa forma de agir, né? Quem procurar, como contatar um responsável, ou quem procurar dentro de uma escola para poder nos ajudar a ajudar, então, essa pessoa que a gente está reconhecendo como vítima de agressão. Vocês poderiam me ajudar com isso? Eu comecei a trabalhar com violência doméstica porque eu fui dar uma opinião sobre um grupo de estudantes de enfermagem que estava ajudando a medir e a melhorar a saúde numa creche. E eu disse que não adiantava informação, que se informação fosse suficiente, ninguém fumava, porque todo maço de cigarro está escrito, fumar faz mal à saúde. Então, a informação só não é suficiente. É preciso uma outra questão que eu acho que é emocional. E comecei a trabalhar com isso, a ir lá para conversar com as educadoras de creche sobre isso. Eu fui para dar 7 aulas, fiquei 3 anos dando aula lá, e de lá apareceu esse projeto que era o Florescer da Fábrica, que eu coordenei durante 18 anos. E este projeto que eu fazia, as pessoas traziam questões que aconteciam com crianças, creche, então de 0 a 6 anos. Coisas que aconteciam e eu falava, essa criança está sendo agredida. E aí, o que acontecia? Primeiro, as professoras e a diretora achavam que eu era maluca, depois, com o tempo, perceberam que eu tinha um ouvido bom, foram também aperfeiçoando o próprio ouvido, e elas intervinham nas escolas, e durante o tempo em que eu trabalhei com eles, não teve violência doméstica
nessas escolas. Foi por isso que eu montei o Florescer. Eu achava que a gente conseguia pegar antes da violência estar instaurada. Então, a gente chamava os pais e falava, por que está acontecendo isso? Seu filho está desobedecendo, vamos pensar jeitos ele te obedecer, que não seja violento. E a coisa foi assim, e depois nós estendemos isso até a adolescência, e claro, tinham as mães, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é prevenir. O que é que você escuta? É uma história que você acha que está faltando um pedaço. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu tinha uma paciente que foi numa festa, bebeu um pouco a mais, ficou um pouco atrapalhada, os amigos a trouxeram até em casa, ela entrou na casa dela e ela acordou na casa dela. Quer dizer, ela acordou na casa, não tinha sinal de arrombamento, não tinha ninguém ali, ela não tinha nenhuma marca no corpo dela, mas ela achou que tinha acontecido alguma coisa enquanto ela estava bêbada. Mas a lógica mostrava que era impossível, ela estava com os amigos, ela não largou os amigos levaram ela até em casa, a lógica dizia que não era possível. Ela ficou tão assustada que ela pediu se tinha filmagens da entrada do prédio, tinha, mostrou ela entrando sozinha, ela abrindo a porta, não tinha questão. Por que uma pessoa tem este medo? Isto é que me soa estranho. Tem uma coisa aí no meio que está faltando. Aí eu falei para ela, você sofreu alguma violência na sua vida? Ela é adulta, né, uma mulher. Não, imagina, eu sempre fui muito cuidada. Não, mas é que esta sua reação é a reação de quem sofreu violência. Aí ela lembrou que na infância entrou uma pessoa na escola e pegou a filha, uma amiga dela, ia levando embora no colo, aí vieram os professores e isso acabou assim. Mas essa sensação de vulnerabilidade acompanhou ela a vida inteira. Se não fosse o meu ouvido, ela continuaria com isso. Então, quando a gente ouve uma história que falta um pedaço, esta é a hora de você falar, peraí, vem cá, fala de novo, me conta, tá precisando de ajuda? Porque, às vezes, nem a pessoa sabe do que ela está fugindo. Então, tem que ser amigo, tem que chegar perto, tem que oferecer, tem que ouvir não, tem que não desistir. Legal. E tem que ouvir o que está faltando. Então, na rede federal, né, falando assim do nosso caso, a gente tem um privilégio, né, de ter estruturado um serviço que é o sociopedagógico, que é nós temos, né, em todas as unidades dos institutos federais, uma equipe multidisciplinar que tem essa incumbência de fazer esse acolhimento, de fazer. Então, a gente recebe muitos encaminhamentos, já recebi muitos casos, né, de situação de violência, e aí a gente faz a orientação, já tanto de alunas com seus esposos, alunas com pais, e como mães de alunos também já tive situações, né, de atender, porque a gente acaba acolhendo a família, né, a gente faz um acolhimento da família, e faz a orientação e vai tentando fazer os encaminhamentos. Quando é com menor de idade, é um dever nosso fazermos encaminhamento para o Conselho Tutelar. A gente identificou uma situação, e isso é a obrigação de qualquer servidor público, né, porque é uma coisa que é importante a gente ter em mente, que o servidor público, ele tem ali um código de ética, né, do serviço público, e se ele percebe que existe um risco de vida, né, alguma coisa que atente com a vida de qualquer cidadão, ele tem um dever de fazer a denúncia. Então, tanto de fazer encaminhamento para o Conselho Tutelar quando é criança, né, e aí, né, vão fazer os encaminhamentos que forem necessários, né, e quando é adolescente, não tendo, né, esse serviço, né, você pode, no caso dos institutos federais, fazer um encaminhamento para o sócio-pedagógico. Agora, no caso da maior parte da rede pública que não tem esse serviço de apoio, é importante
importante colocar aqui que muitas das denúncias acontecem por meio de escolas, e inclusive o momento de isolamento e a suspensão de aulas nesse momento é justamente porque muitas vezes são os professores que estão ali olhando, percebe marcas, né, manchas no corpo, percebe uma mudança, porque o professor está todo dia com o aluno, então percebe uma mudança de comportamento, então o olhar humano do professor, da professora, são muito importantes, e eles são geradores muito importantes, parceiros muito importantes do combate à violência doméstica. Isso é verdade. Verdade. Eu também considero que esse papel é muito importante, né? A gente precisa estar atento para cada ser humano que está trabalhando com a gente todos os dias, né? A nossa profissão, eu acho que, sobretudo, é uma profissão muito humana e muito social. Bom, então eu acho que a gente pode começar a finalizar a nossa reunião. E, de novo, eu queria agradecer muitíssimo a Dora, a Dione, e pedir para vocês para que esse nosso vídeo possa ficar disponível dentro do Saúde Sem Fronteiras, para que essa nossa discussão possa, né, percorrer um pouco essa comunidade que a gente está procurando atingir com esse trabalho. E, assim, eu acho que eu só tenho a agradecer. E agradecer a minha equipe, né? A nossa equipe. As meninas, a Dani, a Jéssica, a Thaís, a Elane, e todo mundo me ajudando com essas questões tecnológicas, das quais eu não sou muito afeita, né? Mas a gente está conseguindo romper algumas barreiras nesse tempo de isolamento. Acho que é isso, tenho a agradecer a todo mundo. Eu agradeço o convite e também me coloco à disposição aí, se vocês também, aí, o próprio programa receber algum tipo de solicitação, né, quiser, né, qualquer tipo de informação que a gente possa colaborar, também me coloco à disposição. Obrigada pelo convite. Eu também quero agradecer. Foi muito legal, estou às ordens, para o que vocês precisarem, e acho que isso é uma iniciativa muito legal, gostei demais. Muito legal, obrigado, viu, Dora, Dione, também pela participação de vocês. Aprendi muito, foi leve, a conversa foi gostosa, fluiu muito bem, né? Apesar e a gente foi pesada, né? Acho que a gente ainda conseguiu. Conseguiu, isso foi muito legal. E ficar lá no Face vai ser muito bom, porque outras pessoas vão poder ver, multiplicar, né? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, viu? Eu reitero aqui o agradecimento da professora Carol, tá? Muito obrigado mesmo. Gente, antes de encerrar, eu gostaria de fazer um apanhado geral. Acho que muita coisa que eu vou falar agora elas já falaram para a gente, mas para encerrar, a gente viu aqui que normalmente é a agressão física que caracteriza a violência doméstica, mas como já foi falado, a gente não pode esquecer da moral, da psicológica, da patrimonial, da sexual. Então, de fato, né, como foi falado, informação ela é fundamental nesse momento, porque muitas das vítimas elas vão ter dificuldade de reconhecer que estão em um relacionamento de violência, por falta de informação. Então, a gente precisa saber que existe, né, uma rede de serviço à disposição dessas vítimas. Como já foi falado aqui, o DISC 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que deve ser utilizado para casos de violência contra a mulher acima de 18 anos. O serviço ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximo e apropriado para cada caso, a Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres,
e entre outros. A ligação é gratuita e o serviço ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também tem o Disque 100, o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Ele deve ser utilizado para atender casos de menores de idade, idosos, pessoas com deficiências e outros vulneráveis. O serviço pode ser considerado como um pronto-socorro dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em cursos, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante. Além disso, o Disque Direitos Humanos, ele também pode ser acionado pela internet, né? Pelo aplicativo Proteja Brasil. O usuário só precisa ir à loja de aplicativos do celular, fazer o download gratuito da ferramenta, disponível para iOS e Android. O serviço também funciona diariamente, 24 horas por dia, sábados, domingos, feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio da discagem, né, gratuita, qualquer terminal telefônico, fixo, móvel, né, que é o celular, e também pelo aplicativo. E eu acho que o mais conhecido, que é o 190, que deve ser utilizado em situações de emergência e de risco eminente à vida. Assim, a polícia ela vai imediatamente até o local. A ligação pode ser feita tanto pela vítima quanto por terceiros, que é muito importante. O serviço também funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação também é gratuita e atende todo o território nacional. E além desses canais, né, de denúncias, como foi falado aqui, os amigos, os familiares, os vizinhos, eles também precisam ficar atentos, porque sabemos que agora, nesse tempo de pandemia, né, distanciamento social, é mais difícil você estar mais próximo das pessoas. Mas precisamos continuar mantendo contato, fazendo chamada de vídeo, ligação, mandando mensagem para amigos, para vizinhos, para família. Mostrar para essas pessoas, né, que elas não estão sozinhas, para que elas identifiquem que, de fato, elas estão em uma relação de violência, porque, como foi falado, muitas vezes as pessoas próprias não percebem que elas estão nesse tipo de relação, e quando ela tem amigos bem próximos, sempre ligando, vizinhos, sempre ali por perto, isso traz outra confiança para a pessoa. Então, portanto, quem não está em situação de risco também tem que ficar atento aos sinais, porque aí a gente pode resgatar amigos, colegas, familiares desse tipo de relacionamento, que, como foi falado, ele não vai distinguir cor, idade, classe social, ele vai acontecer com todo mundo. Então, a gente que não tá em situação de risco também precisa ficar atento. Bom, é isso, pessoal. É isso, gente. Obrigada mais uma vez, e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela videoconferência excelente. Muito bom mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.